E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebeu muito quando a gente se mudou para a Alemanha, que é: tô indo morar fora e tenho investimentos no Brasil, o que que eu faço? Quando a gente decidiu vir morar fora, a gente também penou muito para encontrar informações sobre esse assunto, sobre como era a questão de investimentos, se a gente poderia manter os nossos investimentos no Brasil ou não, quais seriam as opções. Não tem muita informação na internet sobre isso, né? Então por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo. Já deixar bem claro, eu não sou contadora, não sou especialista nesse assunto, nem o Luiz. A gente vai só compartilhar as nossas informações, as coisas que a gente pesquisou, e a gente até fez algumas consultorias pagas com profissionais da área para levantar mais informações sobre esse assunto. Então a gente está simplesmente compartilhando a nossa Experiência. experiência, né? A gente não está falando as leis, explicando o que você pode ou não fazer. Quem vai poder te falar isso é um especialista da área. Então, se você tiver alguma dúvida muito específica, eu sugiro que você consulte um especialista da área para ver o que faz mais sentido para você. Começa contando a saga aí, você que pesquisou isso pra caramba. Então, a pergunta basicamente é: eu vendo tudo e vou embora ou eu mantenho e vou embora? E você realmente pode escolher se você vende tudo e vai embora ou se você mantém os seus investimentos. Existem essas duas opções, mas cada uma delas vai demandar recursos e esforços completamente diferentes. Então, assim, se você tem um patrimônio já no Brasil, se você tem uma carteira diversificada, estruturada, e você não quer perder essa carteira, você tem sim a opção de manter os seus investimentos, mas para isso você precisa tomar alguns cuidados e pagar algumas taxas para ficar de acordo com as leis no Brasil. Quando você está saindo do Brasil, a Receita Federal, ela espera que você avise que você está saindo definitivamente, que você está mudando a sua residência, para que você não precise mais recolher imposto no Brasil. Então, se você está mudando de forma definitiva, você não tem interesse em manter as suas contas no Brasil, seus investimentos, aí você entrega um documento na Receita Federal dizendo que você está saindo definitivamente do país. E aí, a partir do momento que você entrega esse documento, você não precisa mais declarar imposto de renda no Brasil. Então, é uma coisa a menos que você precisa fazer. Mas se você quiser manter as contas que você tem abertas nos bancos, continuar investindo pelas corretoras que você já investe, ou seja, manter os seus investimentos e as suas contas, aí você não precisa entregar esse documento. Mas você precisa fazer duas coisas, que é verificar se o país para o qual você está indo possui acordo de reciprocidade com o Brasil ou um acordo para evitar bitributação. Essa é a primeira coisa que você precisa ver se o país para onde você está indo possui com o Brasil. Porque caso não possua, provavelmente vai ser inviável, porque aí você vai, digamos, você vai trabalhar num país, você vai recolher os impostos normalmente, né? E digamos que seja uma alíquota de 20% que você pague. Então você vai receber o seu salário, vai pagar 20% de impostos. E se você não tiver a reciprocidade no Brasil, você vai ter que pagar de novo o imposto no Brasil. E aí essa alíquota acaba saindo muito cara. E acho que nessa circunstância não vale a pena manter a residência fiscal no Brasil, porque você vai pagar muito mais de imposto do que você receberia da rentabilidade dos seus investimentos, né? Caso você não seja multimilionário, né? Estamos tratando de pessoas normais aqui nesse vídeo. E no caso da reciprocidade fiscal, que é o nosso caso aqui, que é o acordo que o Brasil tem com a Alemanha, é um acordo de reciprocidade fiscal, o que acontece é a gente paga o imposto de renda na Alemanha, que é retido na fonte, então não tem nem o que fazer, já vem descontado. Mas aí a gente precisa utilizar do Carnê-Leão, né, na Receita Federal, para analisar e ver se a gente tem algum imposto a pagar no Brasil. Então você preenche lá o Carnê-Leão, você coloca quanto você recebeu em reais, daí você coloca quanto você já pagou de imposto e ele te diz se você precisa pagar mais ou não. Daí você gera lá no próprio programa, você consegue gerar um boleto, fazer o pagamento,
E aí, quando você for fazer o ajuste anual com a receita, você já tem toda a documentação certinha, e aí você pode comprovar, não, eu paguei esse imposto, você tem como comprovar de onde veio aquele dinheiro, então isso não tem nenhum problema. Só que você tem que pagar imposto, né? E às vezes esse valor não é tão baixo assim, então você precisa analisar para ver se é o caso manter os seus investimentos no Brasil ou se é o caso simplesmente vender tudo que você tem e começar a investir no país que você está indo morar. Assim, via de regra, se você não tem muito dinheiro investido, vale a pena você vender os seus investimentos, fazer a saída definitiva e encerrar por aí. Só pela complexidade do processo de você precisar, porque não é só você preencher ali no Canelhão, você precisa transformar o seu salário na moeda que você tem para dólar, daí fazer a conversão de dólar para real com uma tabela que existe no site da Receita, colocar esse valor no Caneleão, daí fazer a mesma coisa com o imposto pago, para ver se no final vai precisar ser pago um valor ou não, né, de imposto. E assim, fazendo a saída definitiva, você não precisa fazer nada disso, não precisa pagar imposto nenhum. Né? Eu acho que 90% dos casos, 95% dos casos, você já entrega a saída definitiva, pega tudo que você tem, às vezes transforma para a moeda que você está indo, ou faz uma transferência internacional depois, e continua investindo no país que você vai estar morando. Aí depende do país que você vai se mudar, não sei quais são as opções de investimento, mas aí você pode analisar o que faz mais sentido para você, se é começar na renda fixa, deixar o dinheiro na conta corrente, ou começar a investir em ETFs, fundos de investimento, enfim, tem diversas opções. Só tem um detalhe, quando você faz a saída definitiva, você precisa fechar as suas contas em banco, corretora, ou o que você tiver no Brasil, porque a maioria das instituições financeiras não aceita ter investidores não residentes. E não residente é o termo que a Receita usa para não residente fiscal, que é, no caso, se você mora no exterior e quer investir no Brasil. Quando você entrega a saída definitiva, você tem que avisar os bancos que você tem conta que você está saindo definitivamente do país. E provavelmente o banco ou a corretora vai encerrar sua conta, porque eles precisam também ter alguém especializado para fazer a contabilidade e deixar tudo dentro da lei. E isso é muito complicado, não é uma coisa tão simples. E eu acho que para eles acaba sendo mais caro manter o cliente do que simplesmente, beleza, valeu, boa sorte aí, Exato. encerrar a Mas porque conta. para cada país tem um acordo, se o país tem um acordo, cada acordo é único, né? Então pode ser que para o país A o acordo seja assim, para o país B o acordo seja assado, para o país C não tem acordo, seja reciprocidade fiscal, então daí eles precisariam fazer, né, um Especialista para cada especialista país. para cada país, basicamente, e para cada situação, enfim. Acaba sendo inviável para o banco ou para a corretora oferecer esse tipo de serviço. E a segunda coisa que você precisa fazer, se você quiser manter os seus investimentos no Brasil, é botar o pezinho na terrinha, uma vez por ano pelo menos. E você tem que ver se o país que você está indo realmente tem algum acordo, porque é bem complicado entender que leis que valem para cada tipo de acordo, qual que é o acordo que foi firmado, qual é o acordo que está válido. E a gente percebeu que, dependendo de como é especificado na sua folha de pagamento, se está dizendo que é imposto ou se está simplesmente dizendo que é para seguro-saúde, enfim, tem um monte de detalhes que você precisa se atentar quanto a isso. Então, eu realmente recomendo que você pegue a consultoria de um especialista. Só que, pela nossa experiência, a maioria deles vai simplesmente dizer que você entrega a saída definitiva, você encerra as suas contas, pega todo o dinheiro que está investido e vai ser feliz. E claro, isso tudo que a gente fala aqui você tem que analisar, mas o que você não pode fazer é entrar em desacordo com as leis brasileiras. Então, assim, tome o cuidado de se você, né, já está no exterior há algum tempo e não pagou nenhuma DARF, nem declarou a saída definitiva, você provavelmente está com a sua situação irregular e você precisa regularizar a sua situação ou pagando as DARFs retroativas ou, enfim, de alguma maneira isso precisa ser regularizado porque isso é, infelizmente, uma bomba relógio, né? Se você fingir que isso não é um problema, daqui a alguns anos isso pode ser um baita problemão.
Não, porque essa dívida vai aumentando, né? E a taxa de juros do Brasil é super alta, então é melhor você regularizar o quanto antes. E se você já mora há mais de 12 meses fora e não voltou para o país, provavelmente você já foi classificado automaticamente, né? Eles entram automaticamente com a saída definitiva, e só que você ficou com esse período aberto ainda, então você tem que declarar o imposto referente aos rendimentos que você teve durante o período que você ainda não tinha entregado a saída definitiva. Então, eu sei que é bem complicado, tem muita coisa, muito detalhe, mas vale a pena ir atrás disso porque senão você pode ter um problemão depois, né? E se você não tem certeza ainda de se você quer ir morar para sempre em outro país, assim como a gente também não tinha, o que você pode fazer é começar já pagando as DARFs certinho e depois reavaliar se é o caso, em algum momento, entregar a saída definitiva, encerrar as contas que você tem lá e começar a investir em outros produtos de investimento no país que você mora, né? Daí fica dependendo da sua realidade, do que você tem como objetivo. Claro, usando bom senso para tudo, né? Se você me falar que você tem uma carteira equilibrada, que você tem 5 mil reais investido, não faz sentido você pagar imposto duplicado. Você simplesmente vende os seus investimentos e vai embora. Mas se você tem daí 200 mil, 300 mil, sei lá, 1 milhão, 10 milhões, vai saber, né? Investido, daí realmente você precisa pensar com carinho na sua situação. Mas se você tem pouco dinheiro, simplesmente vende tudo, faz a saída definitiva e não tem dor de cabeça daí com a receita. Tem alguns países que eu sei que tem acordo de bitributação, então você simplesmente trabalha em algum lugar, paga o imposto e você só entra com os dados lá na Receita, mas você não vai precisar pagar nada porque você já pagou no país que você está trabalhando. Então pode ser que você não precise pagar nada, mas você precisa se informar realmente se você não precisa pagar nada. E não só isso, mas não se esqueça que estar em regularidade com a receita brasileira é só um lado da moeda. Você precisa também estar em regularidade com a receita do país que você está indo, porque daí você tem um problema duplo, né? Você pode estar irregular em dois países. Então aí o seu problema é ainda maior. É bem complicado isso, porque você precisa ver quais são as leis, que tipo de imposto que você tem que pagar aqui por ter rendimentos em outro país, se você precisa pagar imposto aqui referente àqueles rendimentos ou não, sabe? Tem muita coisa para ver em referente a isso, se você quiser manter conta nos dois países, né? Espero que a gente tenha ajudado você a resolver pelo menos alguma das dúvidas que você tinha. Pode ser que você tenha mais dúvidas do que você tinha no começo, mas acho que já é algum lugar para começar. Quando a gente pesquisou sobre isso, realmente foi bem difícil achar informações. Até com profissionais da área, a gente fez consultoria com umas 4 pessoas até a gente encontrar uma solução que fizesse sentido pra gente, que fosse viável. Mas também não sei por quanto tempo a gente vai continuar fazendo os investimentos dessa forma, se a gente simplesmente não vai vender tudo que a gente tem no Brasil em algum momento e começar a investir aqui. Se você gostou do vídeo e se te ajudou, não se esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar com algum amigo que também está passando por essa situação e que tem todas essas dúvidas. E se você se interessa por finanças e investimentos, aproveita para se inscrever no canal, acompanhar todas as nossas dicas aqui e nas redes sociais, que a gente está sempre colocando coisas novas por lá. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau, tchau.